A luta por terra conta a história da humanidade. Pensa comigo, as guerras de ocupação territorial do colonialismo são briga por terra. Os embates ideológicos e identitários são embates por ocupação de terras santas, a crise humanitária em Gaza, prometidas, simbólicas. Para o presidente russo, é inaceitável perder o controle das nações do leste europeu. As guerras por recursos naturais também são sobre dominar uma terra valiosa. A Groenlândia abriga riquezas minerais valiosas e está mobilizando as atenções globais por causa da intenção de Donald Trump de tornar o território parte dos Estados Unidos. Pelo mundo, vários autoritários de extrema-direita usam da xenofobia para ganhar votos. A imigração virou um dos principais temas da campanha para as eleições legislativas aqui em Portugal nos últimos dias. Prometem construir muros para delimitar que ninguém entre em seu território. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista que não sabe se deve seguir a Constituição no país para deportar imigrantes. Pensa no Brasil em campo e nos tribunais pelos territórios indígenas. O marco temporal para a demarcação de terras indígenas voltou a ser discutido hoje no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes... A briga por terra está na raiz da desigualdade do Brasil. E esse é um assunto cada vez mais urgente, porque a crise climática vai acentuar essa briga por território, por recursos naturais, por lugares seguros. E é também a nova geração que entendeu o papel desse passado na nossa história e está na linha de frente, disputando o futuro. Eu sou Manuela Dávila e você está ouvindo o Ela Pode, um podcast do Instituto Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Aqui, eu entrevisto mulheres pioneiras e inovadoras que ocuparam e ocupam espaços de poder para entender não só porque elas querem mudar a política, mas também como a política mudou cada uma delas. Para o episódio de hoje, eu convidei duas mulheres dessa novíssima geração, ambas eleitas pela primeira vez na eleição de 2024 e acabaram, portanto, de pôr o pé nesse turbilhão que é a política institucional. Maíra do MST, primeira candidata do Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, eleita para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Maíra. Obrigada, Manu. Muita felicidade de estar aqui com vocês. Que bom, bem-vinda. Ingrid Sateré Maué, primeira vereadora indígena de Florianópolis. Bem-vinda, Ingrid. Uma alegria te ter aqui comigo. Obrigada, Manu. Uma alegria também, Maíra, estar aqui juntinhas com vocês para a gente poder bater esse papo. Eu comecei o episódio falando sobre a briga por terra, sobre a disputa de territórios na história da humanidade, de como isso está na raiz da nossa desigualdade social. Vocês duas, cada uma por um contexto diferente, foram eleitas levantando a bandeira do direito à terra. A Maíra, pela militância que luta pela reforma agrária, e a Ingrid reivindicando a presença dos povos indígenas, os povos originários do nosso país no cenário político. Eu quero começar pela Maíra. A tua eleição foi considerada histórica pelo MST, porque tu te apresenta, inclusive, politicamente como Maíra do MST, por isso que eu falei Maíra e depois Maíra do MST, né, como um lugar de origem. A tua candidatura fez parte de uma estratégia do MST de levar para os centros urbanos esse debate tradicionalmente associado às lutas agrárias do campo, né? Exatamente, Manu. Primeiro, quero registrar minha felicidade de estar aqui com vocês, Manu e Ingrid, duas mulheres muito inspiradoras. Manu, que me engajou, que eu fui engajada politicamente muito também em torno da construção dessa figura nacional que sempre inspirou tantas meninas e mulheres a participarem da política. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje. De fato, a minha eleição, ela marca um entendimento do MST da importância de disputar os grandes centros urbanos com a perspectiva de aglutinar forças para a reforma agrária popular. Eu acho que essa é a síntese que nós tentamos expressar durante o período eleitoral, mas que faz parte de uma estratégia, sobretudo desde 2014, que o MST vem depositando em torno do projeto da reforma agrária popular, que aglutina campo e cidade em torno, né, do debate da luta pela terra. Então, a minha candidatura ela veio nesse sentido. Eu sempre fui militante, né, faço parte de uma família militante, entrei no MST na universidade, conheci o MST a partir dessa virada de chave na disputa dos centros urbanos,
participei das distribuições de marmita solidária durante a pandemia, contribuí com o movimento na cidade, né, e nessa articulação campo-favela, que eu acho que é tão importante porque são duas classes trabalhadoras que são esmagadas pela lógica do capital. E quando a gente pensa a luta pela terra, ela não está só localizada no campo, embora seja, de fato, o local de maior expressão das violências, mas ela também está expressa nas cidades. E eu acho, Manu e Ingrid, que a grande expressão disso, aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi o assassinato da Marielle Franco. Tudo leva a indicar, né, que o assassinato da nossa companheira se deu por disputa por terra, disputa por território. Então, acho que isso demonstra para nós a importância de entender a terra, o território e o vínculo das mulheres com esses espaços como um espaço de dignidade humana e de direito humano. Ingrid, eu fico pensando, né, e eu comentei isso com vocês antes da gente entrar no ar, o quão subversivo é a existência de uma pessoa que reivindica o MST na cidade do Rio de Janeiro e o quão subversiva é a existência de uma parlamentar indígena em Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, um dos estados com maior densidade eleitoral da extrema-direita no nosso país. É por isso que o teu mandato é carregado de simbolismo histórico, né? Porque ainda nós temos pouquíssimas representantes indígenas, a chamada bancada do COCAR no país. Me fala um pouco sobre esse debate de trazer para os grandes centros urbanos o debate sobre a história do nosso país, né? E sobre a luta pelos territórios indígenas. Manu, primeiro também quero referenciar, né, e agradecer, né, todo o legado e toda a coragem que tu teve no momento que foi necessário para que hoje a gente pudesse estar aqui, eu e Maíra, né? Então, esse teu momento faz com que a gente possa ter mais esperança também de continuar essa jornada. Então, quando eu cheguei aqui, que eu sou do Amazonas, né? Então, eu sou uma indígena do bioma Amazônia que vem viver no bioma Mata Atlântica. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito acolhida pelo povo Guarani, por onde eu me organizo politicamente no movimento indígena até hoje, aqui em Santa Catarina, e uma liderança mais velha, ligada à espiritualidade guarani, falou que cada um de nós temos uma tarefa. E eu fui lá e perguntei para ele qual era a minha tarefa. E ele falou, a sua tarefa é falar com os não indígenas. Aí eu falei, não podia ser uma tarefa mais fácil? Ele falou, não, essa é a sua tarefa. E nesse momento eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, que é o maior sindicato aqui de Santa Catarina, e aproveitei nesse momento para fazer essa atuação de falar com os não indígenas, mas numa proposta de como que nós vamos juntar as duas pautas e avançar juntos, porque é uma luta só. E nesses encontros eu construí muito também a luta por moradia na cidade, né? Então, hoje eu chego aqui na Câmara Municipal com um respeito, né, e um respeito dos meus pares, até aqui dentro mesmo, porque eu tenho conversado com outras parlamentares e eu falo que, apesar da gente viver em Florianópolis e em Santa Catarina, por tudo que a gente sabe, eu ainda digo que eu vivo no paraíso. E eu digo que eu vivo no paraíso porque eu ainda consigo falar sem ser agredida, assim, no bom sentido, falando assim, da palavra assim, mas assim, ser parlamentar aqui em Florianópolis e trazer a pauta da demarcação e da moradia, ela tem um sentido que faz com que eu tenha a esperança que mesmo a menor população, que são os manezinhos aqui em Florianópolis, que tem esse sentimento de pertencimento, faz com que a gente possa ter a esperança de reflorestar realmente a política e a consciência das pessoas, que lutar por território é realmente ser patriota nesse país, é realmente se botar numa disposição de uma relação com a terra, com a natureza, e ter uma perspectiva de que sim, para a gente ser humano, para a gente poder ser cidadão, a gente precisa conquistar esse direito, que é um direito básico, mas que é um direito constituído na nossa Constituição Federal com muita luta. Então, hoje está aqui para mim, primeiro, que foi aldear as urnas, que foi um desafio imenso, enfrentar todo o preconceito, todo o racismo, mas chegar aqui
com respeito, Manu, porque eu fiz muito mais voto do que muitos que se colocam enquanto da extrema-direita. Então, hoje eu tenho esse respeito aqui, mas esse respeito se dá muito à honra da minha ancestralidade, né, que eu não tenho dúvida, que é que faz eu ter esse respeito, ter essa segurança para estar aqui e que me preparou para estar nesse lugar. Então, hoje, eu posso dizer que, assim, é muito tranquilo colocar isso aqui. Eu tenho muito respeito de todos os 22 parlamentares que ocupam a Câmara Municipal de Florianópolis. Eu estou muito feliz e eu não tenho dúvida que isso foi uma experiência adquirida por todas as mulheres que já se colocaram nesse lugar, que para mim são referência, e você é uma delas. Então, aproveito para agradecer mais uma vez. E é muito bom a gente lembrar disso, porque a gente não chega aqui por acaso e a gente não tem essa coragem por acaso. Não foi uma coragem construída de uma forma sozinha, né? Porque por mais que a gente estivesse longe, muitas vezes a gente não se conhecesse, mas eu não tenho dúvida que a tua luta e a luta de tantas outras mulheres fizeram com que a gente tivesse coragem para defender o que a gente traz como pauta. E uma das nossas principais pautas ainda do movimento indígena é a luta por demarcação, a luta por território, que é a luta para que o povo se entenda parte desse país e que realmente honre, né, esse país. Estava te ouvindo, Ingrid, eu sempre aprendo muito, né, com os povos que se relacionam com as suas histórias e com as suas ancestralidades. E eu me lembro muito de uma frase que a turma das religiosidades afro-brasileiras sempre falam quando começam a falar que querem pedir licença para os mais velhos e para os mais novos. E eu acho essa relação a relação mais bonita, né? Porque conta a história dos que vieram antes, mas também a dos que seguem com a tradição, né? E seguem aproveitando uma história que é construída por todas nós, né? Por muitas que vieram, que lutaram, que permitem que a gente esteja aqui conversando hoje, pensando a política. Maíra, tu falaste um pouco disso na tua apresentação, na entrada aqui do programa, mas a tua eleição, ela também é marcada por esse conjunto de lutas dos excluídos do poder, né? Então, as camponesas, os camponeses, porque a gente ainda se refere ao campo muitas vezes no masculino, e a base do trabalho da pequena agricultura é feminina no nosso país, né? Então, as camponesas, as faveladas, essas mulheres que são mulheres pretas, que criam as suas crianças sozinhas, as trabalhadoras e os trabalhadores sem terra, sem teto. Como é ser vereadora e como reage o parlamento à presença dessas lutas que tu representa, né? Lembrando que tu ocupa uma cadeira na Câmara do Rio de Janeiro, a Câmara que foi uma das cadeiras que foi ocupada por Marielle, né? Então, um lugar que é atravessado pela violência em torno do tema da terra, né? Porque as milícias se relacionam com isso, com a posse da terra, do território na cidade. Como é ser vereadora e como reagem à tua presença ali? Nossa, Manu, ainda tem sido um desafio. Eu tomei posse em janeiro, né? Então foi uma virada de chave de uma militante das lutas, das ruas, que organizava a juventude, que organizava os trabalhadores sem terra no MST, sempre nessa posição, né, de contribuir para a organização. E aí a virada de chave é uma lógica institucional em que tem toda uma normativa, desde as roupas, da forma como você fala, a forma como você se comporta. Mas eu tento sempre pensar muito no que me levou até ali, né? Que nunca foi um projeto individual. Na verdade, eu fui conclamada, né, quase que empurrada para assumir uma tarefa que foi extremamente coletiva na hora da decisão. Então, é muito com base nessa coletividade, nas reflexões coletivas de um mandato. A gente tem, lá no meu mandato, a gente não tem um chefe de gabinete, é uma direção política representada pelos movimentos sociais e pelo Partido dos Trabalhadores, que decide as coisas junto comigo, porque foi dessa tradição política que eu fui criada. Então, isso é muito estranho, porque a decisão no parlamento, ela está sempre muito imbuída da pessoa, né? Então, essa lógica de subverter um pouco essa lógica individual para uma lógica mais coletiva, eu acho que a própria imagem, né, da afirmação enquanto uma mulher digna dos votos que teve, representante de um movimento social que tem a sua forma de fazer política, ainda tem sido algo que a gente tem construído ali dentro. Quer dizer, muitos ainda, quase todos os dias na primeira semana era: cadê seu crachá? Bota seu crachá. Eu sou a vereadora. Então tem essas
não normalizações, né, do lugar da juventude. Acho que o espanto de ser uma mulher jovem do MST é algo muito novo para casa. Mas, de um modo geral, a gente tem tentado driblar, né, essas adversidades. Eu tenho tentado usar um pouco dessa força da alteridade, da construção com o diferente, que faz parte da democracia. Então, é muito com base nisso que tenho construindo esses 3, quase 4 meses de trabalho legislativo, e sempre demarcando muito a minha diferença, a diferença do MST, a diferença do campo de esquerda para o campo da extrema-direita, que hoje, infelizmente, cresceu na Câmara de Vereadores do Rio. Da última legislatura para essa, a Câmara cresceu, né, em torno do PL, cresceu a quantidade de vereadores. Então, tem se feito muito necessário uma afirmação de uma bandeira de luta de mais de 40 anos que representa os trabalhadores rurais, que é o MST. Ingrid, tu falaste antes em aldear as urnas, né? Mas tu fala bastante em aldear a política. Então, depois de aldear as urnas, como é essa lógica de aldear a política? Então, Manu, primeiro que o aldear a política surgiu como um movimento de chamado mesmo dos nossos parentes, né, a ter essa confiança, essa coragem de que nós, sim, podemos ocupar espaços políticos, e não significa apenas ocupar as assembleias, as câmaras, o Congresso, né, mas espaços políticos para que a gente pudesse, de forma muito respeitosa e em espaços que a gente considera de poder, colocar a nossa visão, as nossas estratégias, a nossa forma de fazer política. Então, a aldear a política, ela vem muito nesse sentido, realmente, de, primeiro, claro, a gente ter parlamentares, que são espaços de poder, mas também fazer com que a gente pudesse, através de ocupar esses lugares, preparar outros parentes indígenas para que a gente pudesse ter indígenas preparados para ocupar o Ministério dos Povos Indígenas, como foi uma das maiores dificuldades que quando a gente chegou em Brasília. Quando eu fui ocupar o cargo de assessora especial da Celinha no Congresso Nacional, também foi uma preparação desse aldear a política que a gente faz através da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas. Então, é uma preparação toda que deu um start ali, que não vem de agora, mas de muito tempo do movimento indígena, mas que chegou o momento que falamos, não dá mais para a gente ficar só assistindo ou, né, ter pessoas que dizem nos representar, mas que nós temos toda aquela dificuldade que, de fato, né, não ter as nossas necessidades atendidas, ou de forma muito fragmentada, ou quando, né, o parlamentar tinha vontade ou achava que aquilo ali era necessário naquele momento de fervo. Então, ela surge, né, desse chamado realmente de ocupar. E essa é a nossa estratégia, né? Aldear a política é importante para garantir os nossos direitos, as nossas necessidades enquanto povos indígenas, mas, além disso, é uma forma de apresentar uma nova política, uma nova forma de fazer política, de fazer ciência, educação, saúde, segurança, ao modo, né, do olhar dos povos originários do Brasil. Eu estava olhando para vocês aqui pensando, né? Quando eu penso nas companheiras do MST que chegam aos espaços de poder, tem tu, Maíra, na Câmara do Rio, mas tem a minha querida amiga Marina na Assembleia, tem a Rose em Pernambuco. Ingrid, tu citaste a Celinha, né? Essa mulher maravilhosa que hoje preside a Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. A própria Sônia, que começou sua trajetória institucional ali em 18, mas que depois é deputada federal e ocupa hoje o Ministério dos Povos Indígenas. Aqui, nesse programa, no Ela Pode, a gente tenta valorizar, sobretudo, as experiências mais potentes das mulheres nos espaços de poder. Mas é inexorável para a gente que todas as vivências dessas mulheres são atravessadas por violência, né? Por isso, inclusive, eu fiquei conectando, eu ouvia vocês falando e pensei, nossa, todas as parlamentares do MST são mulheres, nossa, todas as parlamentares indígenas são mulheres, como os movimentos mais organizados percebem essa intersecção, né? E a possibilidade da luta avançar conduzida por mulheres. Ao mesmo tempo, a violência, a estratégia da extrema-direita passa por uma violência muito grande contra os corpos
das mulheres na política. Eu sei que as vidas de vocês nesses ambientes institucionais também são atravessadas por isso. Mesmo que a gente se esforce, Ingrid, né, para olhar o respeito com que é tratada, né, a valorização das nossas palavras, o bonito da nossa experiência, isso também está ali. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco dessa vivência da violência misógina no ambiente institucional e político comigo. Eu vou pegar o teu gancho, Manu, porque assim, que na verdade a gente acaba comparando as violências, né? Que eu já antes de chegar aqui no parlamento, eu sofri violências tão maiores, né? E uma delas foi de ameaça de morte, quando eu fui candidata a governadora em 2018. Eu tive que mudar de casa, na época eu era uma mãe solo, com 2 crianças pequenas, e eu tive ameaça dos meus vizinhos que eram bolsonaristas. Então eu tive que mudar no meio da madrugada com os meus filhos, de uma forma muito rápida, assim. Tive todo um amparo, mas desde daquela fake facada, eu comecei a andar com segurança armada em Santa Catarina. Então, para mim, aquilo até hoje foi, eu acho que um dos maiores atos de violência que eu sofri. Eu tinha sofrido, para mim, na minha cabeça. Mas quando eu estava fazendo a luta por moradia aqui, eu sou na ocupação Marighella, aqui na Grande Florianópolis, eu tive a minha casa invadida pelo BOP. Eu tive a minha filha indo para a escola, sendo parada por uma mulher que provavelmente é de uma dessas milícias, baixando o vidro do carro da polícia e falando: "Tô de olho em vocês". Então essa foi uma das maiores violências até eu chegar aqui. Chegando aqui no parlamento, eu uma vez fiz uma publicação de um pastor que teve, né, foi afastado, tudo, da igreja aqui, mas ele cometeu uma violência sexual. E eu fui noticiar isso e eu fui totalmente hostilizada por um outro pastor, por uma outra parlamentar, e as violências não partiram tanto deles, mas 2 seguidores deles, né, me chamando de tudo, filha do diabo, de terrorista, mas também já respondi em processo de terrorismo no Ocupa Brasília, né, quando a gente teve aí, estava nas comemorações de 100 anos de Revolução, um dos nossos adolescentes que estavam com a gente, os estudantes, foi agredido pela polícia, teve a sua mão totalmente deslacerada por uma bomba que a polícia jogou, e quando a gente sai do hospital, eu fico sabendo que eu estou respondendo um processo por terrorismo, né, que já foi arquivado, já passou, mas então até eu chegar aqui, Manu, foram tantas violências que eu vejo que foi, claro, né, um projeto de tentativa, claro, de criminalizar e fazer com que a gente desista, né, de ser liderança, de ocupar esses espaços. Então, eu chego aqui já tão escaldada, que às vezes eu não devo minimizar de forma alguma essas violências, mas agora me vem à cabeça, só para finalizar a minha fala, algo que aconteceu já enquanto parlamentar. Eu comecei a denunciar as agressões policiais que estavam acontecendo dentro e fora dos estádios aqui, e eu pedi uma reunião com o batalhão da polícia. Quando eu chego no batalhão da polícia, o policial vem saindo na viatura com os vidros levantados. Quando ele chega do meu lado, ele baixa o vidro e fala bem assim, isso um mês, tá, de mandato. Ele fala assim: "Boa tarde, vereadora". Eu falei: "Boa tarde". Eu olhei para a patente aqui, falei: "Boa tarde, sargento". E aí ele ficou calado e levantou o vidro e foi embora. E eu peguei meu celular, tirei a foto, cheguei na mesa do batalhão e falei assim: "Olha, um policial tentou me intimidar ali na portaria", falando assim, porque, né, não é comum se fazer isso. "Mas eu acho bom vocês fazerem isso, porque se algo acontecer comigo, os primeiros suspeitos são vocês". Né? Então a gente é violentada totalmente todos os dias, né? Mas foram muitas violências até chegar aqui. E claro, eu sempre falo para minha equipe, eu falei, já chegou alguma ameaça de morte aí no e-mail, alguma coisa assim, porque é o que a gente espera, infelizmente, né? De tanto ver as nossas colegas sendo violentadas, ameaçadas, mas eu tenho colegas aqui dentro que são PM, e que eu sempre falo: olha, aconteceu isso. Se aconteceu alguma coisa, foi vocês. Né? Então,
infelizmente, é diário, assim, né? As violências, e é uma coisa que não é pra gente se acostumar, mas a gente acaba, infelizmente, se acostumando. É verdade, essa frase a gente acaba infelizmente se acostumando, ela é brutal porque ela é muito verdadeira na nossa vida, né, Ingrid? Inclusive, Maíra, no quanto a gente dá de publicidade a isso. Às vezes eu me impressiono que as pessoas acreditam que a violência que a gente sofre é só aquelas que elas tomam conhecimento e nem percebem as estratégias de proteção mesmo que a gente adota, seja de proteção física da vida, né, como eu falo, a carnal, seja espiritual. De não ter que lidar o tempo inteiro com denúncia, com ameaça, né, de tentar deixar um pouquinho de lado para sobrar um pouquinho de cabeça para os outros assuntos. Não é um pouco assim, Maíra? Exatamente, né? Toda a trajetória das mulheres na política, ela é interpelada por violências em diversos níveis, quer seja psicológica, né? De muitas vezes questionarem o nosso potencial, de entenderem que esse não é um espaço que a gente deve estar de contribuição, ou de relegarem as mulheres apenas à tarefa da relatoria, né? Da síntese no sentido escrito, sempre carregar caixas e nunca formular de fato a política. Eu acho que esse é um pouco o direcionamento que o patriarcado tenta impor a nós. Na minha trajetória nos movimentos sociais, isso, obviamente, né, sempre foi muito presente, principalmente quando a gente tinha que se colocar para fora, quando há essa virada de chave, de você se tornar uma porta-voz de um movimento social. Então, essa é uma realidade constante. E eu realmente acredito que as redes de solidariedade, as redes construídas por mulheres, elas conseguem subverter essa ordem, porque elas conseguem potencializar as nossas capacidades individuais, mas, sobretudo, construir potencialidades coletivas que afirmam o lugar das mulheres na política. Acredito realmente nisso, porque foi isso que me formou politicamente, né? Durante o período aí de 2013, 14, nesse boom do movimento feminista também nos centros urbanos. Mas no parlamento, né, nessa virada de chave de uma Maíra que era militante, que é militante, mas que não estava aí nos holofotes, para agora eu percebo o quanto é muito maior, né? Tem uma projeção absurda, e que se não fosse, Manu, essa proteção espiritual e política, né, que nós temos dentro dos nossos movimentos, com as nossas, talvez eu estivesse em outro lugar de saúde mental, inclusive, né, de capacidade de responder, assim. Então, a violência política de gênero na internet, ela consegue ser algo que trucida a gente. A quantidade de coisas que eu já li falando sobre mim, sobre a minha mãe, que a minha mãe tinha que ter me abortado, coisas absurdas, né? Tipo, posts muitas vezes relacionados à maternidade, eu com a minha mãe, que também é uma mulher da política, ou eu com a Marina, deputada estadual, quando a gente se junta em torno de uma determinada pauta, em torno de um determinado projeto, a quantidade de hates, né, eles vêm numa linha muito violenta e sempre desqualificando a partir do gênero. Isso eu acho que é o que consegue identificar essa violência política de gênero. E no parlamento, a gente acha que nunca vai sofrer até sofrer, né? E eu sofri, né, algumas vezes, mas teve uma muito específica ao longo desses pequenos 3 meses, que foi justamente no dia em que o STF admitiu a denúncia contra o Bolsonaro. E eu fui para a tribuna falar, porque, né, era um dia da democracia, queria falar sobre a importância desse dia, e a extrema-direita toda se organizou para desqualificar a minha fala numa perspectiva de gênero. Quer dizer, falando assim, porque a vereadora, ela defende as mulheres, mas não defende a mulher que estava com batom, coitada dela, e sempre que ela usar um batom, ela vai lembrar disso. Então, tem uma diferença na hora de desqualificar os nossos discursos, que estão calcados, sobretudo, no fato de sermos mulheres. Então, se existe isso, a gente precisa subverter essa ordem. E não é fácil, mas acho que nesses momentos aqui a gente consegue se munir aí, né, de boas energias. Manu, Claro. eu só queria pontuar uma coisa, porque quem está nos escutando pode estar falando assim, né? Mas a gente também sofre violência dos que estão muito próximos da gente, né? E para mim essa campanha eleitoral ela foi marcada por violências também, né? Infelizmente por homens do meu próprio partido,
assim, né? Então é algo realmente que a gente precisa lutar para combater e nos unir enquanto mulheres, né? Porque tá mais próximo do que a gente possa imaginar, né? E a gente precisa, porque eles se unem quando precisa, independente de estarem unidos ou não, mas eles já têm um propósito de nos desqualificar e nos tirar do jogo, né? Então, eu tenho batalhado bastante dentro do partido também para que a gente possa eliminar, porque senão a gente não vai ter moral nenhuma para falar enquanto esquerda, né, das violências que a gente sofre da extrema-direita, do centrão, se a gente não eliminar as violências que estão aqui do nosso lado, no nosso meio. Aqui no E Se Fosse Você, a gente criou um serviço de acolhimento psicológico, jurídico e comunicacional para mulheres, Ingrid, que a gente chama de Colmeia, né? No qual justamente uma parte das denúncias grandes são de violências intrapartidárias, né? Seja com relação a financiamento, a tempo de televisão, a exclusão de ambientes. E eu costumo brincar que os homens estão sempre prontos para sair, tomar um uísque e acertar tudo na mesa de um restaurante chique. A gente mal tempo de comer entre uma agenda e outra tem. Então a gente também precisa pensar em como os homens criam espaços de proteção deles, né? Ver socialmente como as famílias assimilam que os homens têm o dia de jogar futebol. O dia de jogar futebol é o dia de convivência com os amigos. E nós, imaginem na vida de uma família que as mulheres todas as semanas dissessem, não, quarta é o dia que eu vou para, sei lá, pra pizzaria, pro bar, Hoje é pro meu dia, tá, boteco. Manu? Tu tem Toda quinta eu tenho toda um grupo de quinta. mulheres Tá que a gente vendo? joga futebol. E Pô, tu faz ainda joga churrasquinho. futebol. Um dia eu não jogo futebol e não tenho dia. Eu tô 2 vezes frustrada. Ó, toda quinta é o futebol das meninas, tem cervejinha, churrasquinho. Mas é isso, né? Mas é subversivo, né? Não é um lugar comum. Então nós precisamos atentar a isso, né? Aos detalhes, os espaços que eles constroem o poder, a legitimidade do poder, para além do que a aparência evidencia. Tu falaste, Ingrid, do episódio em que tu foste chamada de terrorista, né? Se eu não estou equivocada, isso acontece quando naquele episódio da demarcação do território indígena Morro dos Cavalos, o Esperidião Amin, senador Esperidião Amin, alega que todo movimento de demarcação é um movimento terrorista. Esse também é um atributo, Maíra, muitas vezes utilizado contra o MST, né? Imaginando que a luta pela reforma agrária é uma luta terrorista. Aqui existe uma outra intersecção, né, que são os estereótipos relacionados aos movimentos de origem de vocês, ou seja, além de vocês serem mulheres que ocupam o espaço público, vocês trazem lutas que são lutas muito claras e de um enfrentamento muito radical ao estado das coisas. Esse lugar né, esse é um outro lugar de vocês na política? Completamente. Acho que quase uma vez por semana eu sou obrigada a ouvir que tem um terrorista ocupando cadeira na Casa Legislativa do Rio de Janeiro. É um discurso pronto e um discurso que tenta deslegitimar justamente essa luta política, essa luta coletiva, que faz parte da gênese do MST, que é muito forte. E eu tenho o costume de dizer, Manu, eu nem sou da área do direito, eu sou historiadora, mas eu sempre gosto de reafirmar lá na casa que, assim, a reforma agrária ela já é um direito constitucional. E as ocupações, elas são justamente a forma de pressão e denúncia para que esse direito seja aplicado. E aí eles nunca têm muito argumento, né? Mas a gente vê que é uma tentativa de construir estereótipos em torno das nossas figuras para distanciar a nossa capacidade de dialogar com a população. Mas a gente segue subvertendo essa ordem, né, Ingrid? Tenta e desconstruindo, porque é um discurso muito pronto dessa turma e totalmente anticientífico. Manu e Maíra, a gente desde o Senado, Câmara Federal, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, todo o tempo, né, chamados de terrorista. Mas quando essas mesmas pessoas que nos chamam de terrorista decepam a mão de uma mulher indígena que luta pelo seu território, ele continua sendo chamado de senador, né? Ele continua sendo chamado de vereador, porque aqui em Santa Catarina não é segredo para ninguém quem são os mandantes, né, desses crimes que acontecem dentro do território indígena com a tentativa de intimidação, realmente, e quem é tratado como terrorista somos nós, né? Mas é importante
A gente sempre combater, de fato, com argumentos que vão explicar a situação. E é o que a gente tem feito aqui em Santa Catarina, trazendo elementos técnicos, trazendo elementos que vêm acontecendo, de fato, principalmente esses crimes que acontecem com a gente, e sempre são destinados aos nossos corpos territórios enquanto mulheres, né? Sempre as mulheres. Porque elas estão na frente de linha, elas são as que falam, elas são as que denunciam, elas são as que pensam tecnicamente como vai ser apresentado, as soluções. E aqui, o caso de Santa Catarina é o Morro dos Cavalos, né, que é referência nacional quando se fala em demarcação de território indígena. Acho que é importante a gente frisar que mesmo com essa fala, né, do senador Esperidião Amin, nós temos a manutenção da homologação do território, toda a parte técnica, quando foi respeitada através da OIT a consulta ao povo guarani, ela foi feita de forma muito... como é que eu posso dizer assim? Ela foi feita, além de toda a forma técnica que a gente trabalha, mas ela foi feita com muita responsabilidade, coisa que não foi feita quando foi avisado que não era para cortar o morro, como foi feito para passar a BR-101, e que hoje traz todos os danos, né? Então, quem é terrorista? Terrorista é quem autorizou o corte de um morro totalmente errado pelos próprios técnicos apresentados e que ocasionou aquela tragédia que a gente viu há poucas semanas atrás, na qual fez pessoas perderem seus patrimônios, e não eram qualquer pessoas que perderam seus patrimônios, né? Eram trabalhadores, mulheres que perderam seu patrimônio por causa dessa irresponsabilidade terrorista. Porque ela é terrorista, porque ela impactou na saúde mental de diversas mulheres, crianças e população indígena que vive à beira da BR-101, já matou, já assassinou indígenas que atravessavam a BR, que por isso hoje a gente tem a passarela. Então essas pessoas são terroristas e continuam fazendo terrorismo quando diz que não aceitam mais a construção do túnel e que querem fazer totalmente um crime ambiental sem respeitar o povo guarani que vive ali. Isso é um papel de um terrorismo diário. E é um terrorismo que faz eu receber, Manu, durante a votação do PL 490, a tese do marco temporal no STF, de mulheres indígenas desesperadas de todo o país, que, se essa lei for aprovada, a gente vai morar na rua, a gente vai viver na rua, porque a gente vai ser expulso da nossa casa. Então é um terrorismo constante. Enquanto nós, que somos chamados de terroristas, estamos apresentando uma solução e uma saída para proteger a vida não somente dos povos indígenas, mas de toda uma população. Então, quem é terrorista nessa história? Eu estava pensando em como imaginar o futuro com vocês duas, né? Porque na prática vocês representam lutas históricas, povos... grupos sociais que lutam para que o Brasil seja radicalmente diferente do que ele é, né? A luta de vocês e a caminhada de vocês dá voz àquelas e àqueles que lutam para que a violência do Estado seja reconhecida como tal, para que as leis e a Constituição sejam cumpridas, porque quando a gente fala de demarcação e quando a gente fala de reforma agrária, a gente está falando de um acúmulo de luta popular que já chegou na Constituinte, que avança com a Constituição de 88, mas a gente também está falando das histórias de cada uma de vocês, né? Tu traz para a política, Ingrid, a tua vivência como mãe, como bióloga, como mulher feminista, pansexual, defensora da cannabis medicinal a partir da tua própria experiência com a fibromialgia, né? Uma luta comum nossa, porque eu também fiz uso contínuo do CDB para enfrentar a dor crônica e a enxaqueca, né? Poucas pessoas falam sobre isso. A Maíra parte de uma trajetória acadêmica e militante focada em segurança alimentar, no direito à terra, conectando a fome que o povo vive na cidade com a necessidade urgente por reforma agrária. São sonhos de um outro país, né? De uma agenda diferente da que a gente conseguiu até hoje construir, acumular politicamente para construir. Cada uma de vocês, à sua maneira, está falando de cuidado
Cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, com o alimento, com a terra, com o território, como manutenção da cultura e não como fonte de exploração, né? De exploração infinita. Vocês conseguem se enxergar uma na outra nesse sentido? Eu consigo e fico muito feliz de poder me enxergar na Maíra em diversas mulheres e, Manu, tu tem proporcionado isso com outras potências e isso tem sido tão incrível mesmo e até me emociona, eu tenho compartilhado muito isso em casa, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com muitas mulheres até aqui, mas nos 6 primeiros dias eu me senti tão sozinha, tão sozinha, tão sozinha. E esses encontros, o MEL, o encontro de mulheres que a gente teve no final do ano, ele deu um outro significado e uma outra esperança para minha vida, assim. Porque a gente sempre sabe que é muito difícil a gente ter amigas. Amigos, no geral. A gente conta nos dedos na vida quantos amigos a gente tem. Mas isso não pode ser normal, porque a gente tem que alcançar o desejo que a gente tem de ser humano, de viver sem exploração. Mas a gente não consegue fazer isso sozinhas. E a gente sempre tá repetindo isso, que a gente não consegue fazer isso sozinha. A gente não vai conseguir fazer isso sozinhas. Então, quando vocês pensam esse movimento de unir todo mundo e de saber as dificuldades que é unir todo mundo, com todas as diferenças, com toda a rivalidade que, historicamente, culturalmente, a gente é imposto para nós, é muito bom saber que eu posso conhecer a Maíra, que eu posso conhecer tantas mulheres potências e maravilhosas e que eu posso pegar o meu celular e mandar uma mensagem, como eu fiz essa semana para Tabata Pimenta, como fiz ontem para Jo, e outras que eu for conhecendo que eu não conhecia ainda. É maravilhoso, é não mais se sentir sozinha. E eu tenho me sentido muito fortalecida, muito segura, muito empoderada. E com certeza isso é porque eu consigo me ver em outras mulheres e saber que eu não estou sozinha, mesmo estando distante. E que eu não dependo só mais dessas pessoas que me colocaram aqui e que por N motivos talvez não tenham me abandonado, mas que tiveram que seguir suas vidas fazendo milhares de coisas e não conseguem acompanhar a dura rotina que a gente tem quando está no parlamento. Mas é muito bom saber que eu posso me enxergar na Maíra, que ela tá fazendo essa luta lá, e que eu posso ter esperança que a gente vai aumentar muito mais o nosso número de mulheres potência dentro dos parlamentos e dos lugares políticos desse país. Não tenho dúvida disso. Que lindo, Ingrid. Fez até eu chorar. Emocionante mesmo, Ingrid. Não, acho que quando a Ingrid fala sobre a tarefa dela, né, que foi designada a ela de falar com pessoas não indígenas, eu fiquei pensando, gente, que conexão, porque a tarefa também de falar sobre terra, sobre fome, sobre o valor da natureza, sobre o valor do meio ambiente, no epicentro, né, da violência que significa o Rio de Janeiro, não é uma tarefa fácil. E requer muita energia política, espiritual, pedagógica, para que você levante todos os dias, saiba o que vai te esperar no espaço legislativo. Mas, de fato, quando a gente tem esses momentos, quando a gente consegue se identificar nas outras, quando a gente consegue ver a projeção de mulheres incríveis no Brasil inteiro fazendo coisas, né? Dialogando com as pessoas, trazendo um projeto que normalmente são projetos coletivos. Eu acho que isso é um diferencial incrível das mulheres, sobretudo mulheres que Manu vem articulando, que são mulheres que pensam coletivamente, que não se veem sozinhas no mundo, que se pensam enquanto sujeitas coletivas. Então, é aí que reside o nosso potencial, é aí que reside a nossa capacidade de subverter a ordem não só do patriarcado, mas também do capitalismo. E eu penso muito sobre isso, porque a lógica da direita, a lógica masculina da direita, e até muitas vezes a gente precisa falar aqui de mulheres da direita, é uma lógica extremamente individual, porque eles só pensam a política como manutenção de um status quo, como uma manutenção de uma lógica do capital, e a gente está aqui para disputar essa lógica do capital. Então, ter uma mulher indígena, ter mulheres sem terra no parlamento, ter mulheres jovens que têm ainda um espírito revolucionário e que entendem que o Brasil não pode ter miséria, que a gente precisa lutar contra a fome,
que a gente precisa lutar por direitos dignos para a juventude, é algo que inspira a gente para seguir firme, mas que principalmente mostra a potencialidade de filhas e filhos que esse país pode também criar, né, e construir. Eu escutei vocês e fiquei pensando, Ingrid e Maíra, quando a gente construiu os primeiros encontros, do MEL, né, do Mulheres em Lutas, justamente a intenção era essa, que a gente pudesse se sentir protegida, acolhida, sem medo, porque sentir medo é algo horrível, né, para que a nossa potência pudesse acontecer. E à medida que a gente foi reunindo essas mulheres, a gente também foi tomando consciência e percebendo que uma parte grande das divergências, né, das distâncias, não eram distâncias reais quando a gente olha para a nossa agenda, né? A nossa agenda, a agenda das mulheres que lutam no Brasil, é uma agenda que está muito próxima, né? A gente luta pelo direito a cuidar das nossas crianças e trabalhar, para ver as nossas crianças e as crianças das outras pessoas protegidas. Nós somos as que estamos com uma jornada imensa de trabalho, porque cuidamos de todas e o mundo do trabalho não reconhece isso como trabalho e o Estado não investe em políticas públicas. Nós somos as que cuidam da natureza e que produzem no campo, né? Mesmo que isso ainda não seja visto, né? Porque talvez o estereótipo do camponês e do indígena que luta ainda seja do homem camponês e do homem indígena. Então, as nossas lutas, elas eram muito mais próximas do que a gente mesmo conseguia perceber. E foi aí que a gente foi avançando para a ideia de uma agenda comum, né? Uma agenda que nos fortaleça, que nos garanta sempre protegidas e cuidadas, porque a falta de proteção e de cuidado nos enfraquece, nos fragiliza. E eu sempre brinco, Ingrid, que quando eu olho para vocês reunidas, né, primeiro que é a coisa mais linda do mundo, porque a gente olha para a imagem do Congresso Nacional e até o terno dos caras é igual. Não é só que a política é igual, até a roupa é feia igual, né? É tudo aquele monte de terno azul marinho, marrom e preto e cinza. Né? Aí a gente olha para as mulheres, olha vocês duas aqui, já é, né, uma força, uma potência, já começa pela a estética que reconhece a diversidade brasileira, porque é isso, né? Não é a estética pela estética, é a estética que tem a cara do nosso povo, a cara, a cor, o sorriso, o jeito, os cabelos variados. E quando vai para o discurso, para a intervenção, eu sempre falo, a vereadora da cidade menor do Brasil discursa melhor que a maior parte dos deputados. É uma coisa impactante. E não é só de oratória, é de conteúdo, é de forma e de conteúdo. Então, se essas mulheres, se essa potência se realizar, certamente o nosso país vai ser outro e essa construção vai ser feita por mulheres como vocês duas. Muito obrigada por toparem essa conversa aqui comigo. Eu fiquei muito emocionada de ver que o que vem vindo é ainda melhor do que o que já veio. Agradeço, Manu, Maíra, foi um prazer estar aqui com vocês e nossa, foi renovador realmente te reencontrar, conhecer a Maíra. Ontem comecei a te seguir, viu, Maíra, lá no Instagram, que eu não te conhecia ainda. A gente tem a luta de uma segue a outra. Né? Tem que ser. Pra gente saber e compartilhar e trocar as ideias. E é isso, é muito incrível, Manu, assim, rever essas mulheres de novo e acompanhar como é que tem sido o crescimento e compartilhar as ideias e ver, poxa, nossa, a companheira pensou nisso lá, isso aqui serve para cá, ou até mesmo o exercício. E ontem eu estava num encontro com outras parlamentares, estava conversando com parlamentares de Caxias do Sul, que estão aqui em Florianópolis, e eu estava vendo várias ideias que já surgiram, e até algo que é importante a gente rever, que são as próprias leis que já foram inventadas aqui, já foram criadas, né? A gente vê se elas servem, se elas não servem, coisas absurdas que estão criadas por aí. Então, eu acho que a gente ocupando esses lugares, não acho não, tenho certeza, a gente ocupando esses lugares, como tu falou, a gente vai dar mais qualidade e vencer, né, o desafio que é fazer as pessoas acreditarem novamente na política. E eu não tenho dúvida que vão ser nós, mulheres, com toda essa potência que a gente traz, reunidas, que vamos conseguir fazer isso. Obrigada, Ingrid. Manu, Ingrid, muito, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Tô, assim, também muito renovada. Queria só um parêntese, a gente está enfrentando lá na Câmara uma luta muito, muito bizarra, assim. Tem um vereador da extrema-direita que ganhou em primeira votação, não sei se vocês já viram nas redes sociais, mas que o Rio de Janeiro vai poder dispor de cartazes que culpabilizam as mulheres e violentam ainda mais após, né, um aborto, quer seja ele espontâneo ou não. É assim, muito bizarro.
foi aprovado em primeira discussão e hoje ele volta para a segunda discussão. Mas, pasmem, ontem o RJTV falou que um assessor deste vereador, que é o autor do projeto de lei, foi um assessor que roubou uma loja aqui no Rio de Janeiro. Então, ter hoje, encontrar vocês e ver quem são de fato os verdadeiros terroristas, que tem ladrões dentro dos seus gabinetes, que fazem parte da extrema-direita. Hoje eu vou para o plenário com essa energia, né, de identificar que os terroristas das mulheres, os terroristas da vida do povo brasileiro estão localizados no campo da extrema-direita e não no nosso campo. Então, vou com essa energia. Quero muito agradecer, Manu, pelo convite. Estou devendo também um encontro mais nacional com esse conjunto de mulheres, mas quero muito logo estar perto para que a gente possa potencializar essa rede junto com as Sem Terra do Brasil inteiro. Muito obrigada, meninas. Eu sou Manuela Dávila e o Ela Pode é um podcast do Instituto E Se Fosse Você, produzido pela Zarabatana Studios. Direção e roteiro, Carol Pires, a rainha do podcast. Edição e sonorização, Eduardo Gomes. Produção de Gai Ledo e Luísa Fritzen. Estratégia de comunicação, Marina Lopes Correia. Produção executiva, Ana Caroline Andres, do Instituto E Se Fosse Você. Siga o nosso feed para receber notificações sobre os novos episódios e nos ajude indicando essa entrevista. Até a próxima!